Hoje, 21 de junho, é o Dia Nacional de Combate à Asma e é dia também de alertar sobre os cuidados para se conviver com a doença. Eu estou recebendo aqui hoje a pneumologista Bruna Zanata Franco. Oi, Bruna, Oi, tudo bem? Tudo bem, Mônica? Prazer te receber aqui num dia tão importante, um dia de alerta, não é? Obrigada. Principalmente porque as pessoas às vezes têm asma e não sabem. Sim, a asma ainda é considerada um problema de saúde pública no Brasil. É responsável aí por 5 mortes por dia. Que isso? Ainda mais de 200 mil internações todo ano. Quarta maior causa de internação no Brasil. As pessoas têm que ficarem atentas, às vezes, porque os sintomas acham que é só uma gripe, principalmente agora nessa época do ano. Né? Então, assim, chiado no peito, uma tosse seca, principalmente mais constante. Às vezes tem uma secreção, principalmente à noite ou pela manhã. Sensação de aperto no peito e chiado, então tem que ficar atento. Principalmente essas pessoas, elas não vão ser a primeira vez que ela vai ter esses sintomas. Então, quando tem esses sintomas mais frequentes, tem que procurar o pneumologista, procurar ou um médico para ser encaminhado para a especialidade e não achar que é só um problema comum. Né? Eu chio normal, às vezes eles falam. Não é normal de Não é jeito normal, nenhum. Isso quer dizer que o pulmão está inflamado e que precisa ser cuidado. A asma é uma doença inflamatória, né? Ela é crônica, não tem cura, mas tem um tratamento e ela tem que ser controlada. Pro resto da vida, Bruna? Pro resto da vida. Não quer dizer que a pessoa vai usar medicação pro resto da vida. Entendi. Por isso que ela precisa do acompanhamento médico. Então, às vezes, a gente entra com a medicação e a gente vai manejando esses medicamentos. Retira, coloca de novo se tiver alguma necessidade. Isso aí de acordo com os sintomas e alguns critérios que a gente usa. Mas, às vezes, a pessoa não vai precisar usar pro resto da vida, mas ela precisa ser controlada pro resto da vida e ter esse acompanhamento médico. Você tem asma? Dá tempo de fazer uma perguntinha para doutora Bruna, viu? 99897.000. É genético ou não? Tem alguma outra explicação? É genético? São fatores genéticos associados aí com esse desencadeamento desses fatores alérgenos, fatores que desencadeiam esse processo. Então, a pessoa ela já tem um fator genético nela, então são alguns tipos diferentes, tem fenótipos diferentes dentro da mesma doença. A gente fala que a asma é como se fosse um leque. Então, a asma é como se fosse anemia, artrite, ela se abre em uma doença grande. Por isso que ela precisa ser avaliada pelo especialista. Mas dentro dela é genético. Aí vai os fatores que desencadeiam, no caso, frio, mudança de tempo, contato com fumaça, poeira, umidade, cheiro forte. Então, tem todos esses processos que desencadeiam uma doença genética. Entendi. E aí, quando eu sei o que desencadeia, eu já tenho que tirar isso do meu dia. Por exemplo, poeira, sempre manter a casa arejada. Arejada, trocar a roupa de cama 2 vezes na semana, não usar cortina de tecido, sempre usar edredom e nem coberta a gente pede para usar, tirar tapete, evitar dormir com um animal de estimação dentro do quarto, essa higiene ambiental básica, que às vezes se você faz um controle até com medicação e o paciente mantém essa higiene descontrolada, ele não vai controlar o sintoma. Não vai funcionar. E ele nem está sabendo que é por causa disso. Né? Entendi. E aí, quando se tem esse equilíbrio da medicação, né, e de seguir à risca, manter longe esses fatores que desencadeiam, as crises diminuem? Vive normal. O paciente ele tem que ser assintomático. O paciente não pode ter falta de ar, não pode tossir, não pode ter chiado. Ele tem que viver normalmente. E aí, de acordo com isso, que a gente vai usar as medicações, as classes de medicamentos, ou mais ou menos. Hoje em dia, nós temos um arsenal enorme, cada vez mais a biotecnologia ajudando a gente. Então, a gente tem medicamento até imunobiológico, que o paciente, ele tem uma vida que ele não conseguia ter antes. Às vezes ele não consegue brincar com o filho, sair para passear, às vezes ele precisa até usar oxigênio, é totalmente dependente e com o tratamento ele vive uma vida normal. Quer dizer, são medicamentos que trazem essa qualidade de vida e não tem efeito colateral, Bruna? Todo medicamento tem efeito colateral, né? Só que tudo é risco-benefício. Se o benefício para ele está sendo maior, então a gente usa a medicação. E é verdade, por exemplo, quem tem asma, você falou a questão da falta de ar, de não brincar com o filho, não conseguir porque falta o ar, eu imagino. Pode fazer exercício?
Sim, existe a ou fisioterapia respiratória, que é muito importante, né? Tá. Então, esse tipo de exercício específico, sim. Agora, o paciente, ele tem que controlar, ele não pode falar, eu tô com uma crise, eu vou começar a fazer atividade física para eu me controlar. Não, primeiro ele vai ter que ser controlado e aí, claro, a atividade física faz parte do tratamento. Entendi. Porque a gente considera a atividade física como anti-inflamatória. Então, ele tem que usar, mas ele tem que estar controlado. Senão ele tem risco de ter uma insuficiência respiratória aguda. Nossa. Né? Tem perguntas chegando. A Luísa, lá do bairro Novo Mundo. Oi, Luísa, um beijo para você, obrigada, viu? Ela tem esses sintomas que você contou quando ela vai cuidar dos pássaros. Ela falou, Mônica, eu não acho que é alergia, mas alergia pode levar a asma? Olha, a asma, então, a gente considera do tipo de asma é a asma alérgica, ou seja, que tem esse fator alérgico mais associado. Isso é por causa de células inflamatórias, no caso, linfócito TH2. Então, quando ele está aumentado, a pessoa, quando ela tem isso aí também a gente avalia na avaliação médica, né? Quando ele tem contato com esse tipo de poeira, no caso da pena do passarinho, é uma pena que a gente considera orgânica. E tem a inorgânica, que é essas poeiras normais, e poeira de animal, de pelo de animal, é a orgânica. Isso aí ela pode desenvolver até uma pneumonite, de hipersensibilidade, o pulmão dela pode ficar totalmente acometido, ela precisa procurar um pneumologista urgente. Porque pode nem ser só uma asma tranquila, né? Pode ser uma doença mais grave, que é a PH. Viu, Luísa? O recado da Bruna, então, olha, procure, tá? Procura o pneumo, Luísa. Tem uma amiga nossa aqui, a Sandra. Oi, Sandra, um beijo pra você. A Sandra diz o seguinte, que o filho dela tem 14 anos, tem sempre uma tosse cheia e não sara de jeito nenhum. Pode ser pneumonia, pode ser a asma. Ela já levou ao médico, mas não conseguiu resolver nada. Por isso a necessidade do especialista. Às vezes leva no médico, ele vai cuidar daquele quadro atual. Então precisa ver quanto tempo que está sendo os sintomas, né? O que ele tem de sintomas associados? Porque assim, ela está falando que há muito tempo ele tosse. Como pneumonia não vai ser, eu acho, né? Porque senão ela já ia ter complicado. Pneumonia é um quadro infeccioso, né? Não é um caso só inflamatório. Então eu acho que é necessário ela procurar o especialista, porque tosse tem um arsenal de possibilidades. Ela precisa ser melhor avaliada. Tem um amigo nosso aqui, infelizmente ele não colocou o nome dele. Ele falou, Mônica, enquanto não acabar a poluição, a asma não vai acabar? Então, não é assim, né? Porque a asma é uma doença genética. Então, a asma, ela tem desde sempre e ela vai ter sempre. Porque isso aí é do corpo humano, é uma doença inerente ao humano, né? Só que aquilo que a gente estava dizendo, tem os fatores desencadeantes. Então, como a gente vive hoje em dia numa poluição muito maior do que antigamente, a gente tem crises mais frequentes. Mas não é que a poluição causa asma. Não tem nada a ver, né? Não. A Cirlane de Uberaba. Oi, Cirlane, um abraço para você. Meu filho teve asma ou bronquite até 5 anos, sempre com crises. De repente, acabou. Hoje, com 28 anos, essas crises podem voltar? Podem, porque a asma, ela não tem cura, como eu disse, mas ela é uma doença sazonal. Então, tem paciente que tem asma na infância e asma e bronquite, nesse caso, é a mesma coisa. Porque asma brônquica e bronquite asmática é o nome da mesma doença. Existe a bronquite aguda, que é aquele, no caso, quando você pega uma infecção viral ou bacteriana, você tem uma inflamação do brônquio, mas essa asma, bronquite que a gente está falando é asmática. Então, é a mesma coisa. Então, a bronquite, do caso do filho dela, pode nunca mais voltar. Ou pode ser que ela volte, depois melhore, depois volte. Por isso que precisa do especialista. Só que agora, se ele está assintomático, então ele pode viver a vida tranquila. Só que sabendo que voltou tosse, chiou, pode ser que a bronquite dele esteja voltando. Exatamente. Mônica, bom dia. Minha filha quando tinha 6 meses, ela teve broncopneumonia. Mas, peraí, deixa eu entender aqui. Asma só quando eu estava morando no Recife. O médico disse que ela não se deu muito bem com o clima de lá, por isso que teve que voltar para Minas Gerais. Então, a asma dela surgiu lá no Recife por conta do clima. Hoje ela tem 14 anos, mas as crises estão controladas. Pode voltar? Isso acontece. Criança... Interessante isso. Mesmo caso anterior. A criança teve os sintomas, teve bronquite e agora ela está controlada. Tem 14 anos ainda, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Existem alguns fatores do próprio organismo que faz essa asma voltar, né? Não é que ela não volta, ela só aparece novamente, porque ela está ali dentro, porque são células inflamatórias do próprio organismo. São mediadores nossos, entendeu? Então, assim, gravidez,
além dessas outras exposições, gravidez, obesidade, polipose nasal, refluxo, todas essas doenças podem, que junto com a asma, vai fazer a asma aparecer mais cedo. Então é priorizar os sintomas, procurar um especialista e manter o tratamento em dia. Isso. Viu só que conversa boa aqui com a Bruna Zanata, que é pneumologista e trouxe esse alerta no dia de controle aí da asma para você que participou. Muito obrigada, viu? Bruna, obrigada e volte sempre. Obrigada, tá? Mônica. Bom fim de semana para você. Para nós. Obrigada.